Nós já percorremos grande parte dos desafios pastorais da nossa igreja latino-americana e caribenha, percebidos a partir da primeira Assembleia Eclesial, que foi realizada em novembro de 2021. E hoje nós vamos voltar o nosso olhar para o desafio de número 40, assumir o cuidado e acompanhamento dos encarcerados e das suas famílias. E quem conversa com a gente sobre este assunto é a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, a irmã Petra Silvia Pfaller. Ela é religiosa das Irmãs Missionárias de Cristo, alemã e está no Brasil desde 1991. Formada em Direito, possui especialização em Direitos Humanos e em Direito Penal e Processo Penal. Irmã Petra, uma alegria tê-la aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Olá, eu agradeço muito essa oportunidade, esse convite para conversar com vocês sobre essa nossa missão de visitar o Jesus encarcerado. E esta é uma bela missão e que a igreja no nosso continente latino-americano e caribenho colocou dentro dos seus desafios pastorais, agora também nas reflexões e propostas pastorais a partir da primeira Assembleia, também nos chama a um processo de conversão e a um olhar muito atento para esta realidade. Segundo os dados do Sistema Penitenciário Brasileiro, dados estatísticos, hoje nós temos mais de 650 mil pessoas privadas de liberdade no regime fechado. Irmã Petra, diante desse número, que é um número bastante grande, qual que é a realidade carcerária que nós temos no Brasil? A realidade no cárcere no Brasil, aliás, na América Latina, é uma realidade muito desumana. Os presídios são unidades prisionais como uma máquina mortífera. A superlotação é uma grande dificuldade que tem grandes consequências em todos os outros atendimentos. Imaginando uma cela com 4 ou 8 camas vagas, tem 30, 40 pessoas espremidas. E nesses 28 anos que eu trabalho na pastoral carcerária, eu só percebo que está sempre piorando aqui no cárcere do Brasil. Imaginando que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera. E mesmo assim, como todos sabem e percebem no dia a dia, a violência está só aumentando. Ou seja, esse encarceramento em massa aqui no Brasil não resolve a violência que nós sofremos no cotidiano. Imaginando a situação para esses quase 1 milhão de pessoas no regime fechado, semiaberto, com tornozeleira, falta de atendimento à saúde, falta de remédios, processos que se prolongam de meses e anos sem uma sentença, fome. Nós temos muitos relatos de fome no cárcere, especialmente durante esse tempo da pandemia, onde quase 2 anos as familiares não poderiam visitar seus entes queridos e nem levar material, seja de material de higiene pessoal, como comida. As pessoas presas dependem da comida dos familiares. A fome está presente no cárcere. Uma outra questão é a falta de água. Imagina, especialmente nos estados do norte e nordeste, com esse calor, as pessoas presas têm acesso à água 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Esses 20 minutos para esses montes de pessoas precisam tomar banho, lavar uma roupa e juntar água em galões, em garrafas, PETs, para tomar durante o dia. Então, a situação realmente muito, tem até falta de palavras para essas situações horríveis. Bom, irmã, essas realidades que a senhora traz, elas nos assustam, nos chocam enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cristãos, e deveria também nos despertar enquanto sociedade também para
mudanças, né? A primeira orientação que o desafio pastoral nos pede, o desafio 40, que a gente está refletindo, é exatamente para fortalecer a pastoral carcerária como apoio interdisciplinário para estabelecer redes de atenção e incidências de políticas públicas. Eu quero me deter nessas duas últimas expressões, né? As redes de atenção e as políticas públicas. Quais são as políticas públicas mais necessárias, aquelas que são mais urgentes, e quem são os protagonistas para que esse processo de políticas públicas aconteça em nosso país em favor da população carcerária? As políticas públicas são urgente para ontem, porque hoje as pessoas estão sofrendo. Uma questão é prevenção e combate à tortura. Isso é muito urgente. Nós temos um Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, os mecanismos de prevenção e combate à tortura, seja no nível nacional, seja no nível estadual. A pastoral carcerária está sempre atuando junto. Em alguns estados, até agentes da pastoral carcerária fazem parte dessas entidades. O Comitê de Combate e Prevenção à Tortura existe no nível internacional e são grupos que fazem fiscalização, que fazem relatório, denunciam as torturas que acontecem diariamente. Enquanto que nós estamos falando, são pessoas torturadas. Tortura no sentido de tortura estrutural, que já falei, com falta de assistência à saúde, fome, e tortura realmente no sentido da palavra, com espancamento, afogamento, tudo isso hoje temos ainda relatados. Então, é uma política pública muito urgente que a pastoral carcerária está bem empenhada. Uma outra questão que é importante é o desencarceramento. Hoje, no Brasil, prende pessoas que não precisariam estar na prisão. A Constituição fala a última coisa é a prisão. Mas aqui no Brasil nós temos essa tendência, essa política que a primeira coisa é prisão. Até nós, as nossas comunidades, quem está nos assistindo, se tem alguma briga, algum acidente, qual é a palavra que vem logo? Tem que prender. Então, o desencarceramento. Para isso, nós temos uma proposta de 10 pontos como fazer o desencarceramento. É chamada a Agenda do Desencarceramento. Nessas 10 propostas, por exemplo, é muito forte a justiça restaurativa. É a justiça que não pune, mas que busca a responsabilização dos autores. E a justiça restaurativa também reconhece a vítima. Hoje, no nosso sistema criminal, a vítima não é reconhecida. A vítima não é acolhida com seu sofrimento e com sua dor. E isso só aumenta o desejo de vingança. A justiça restaurativa é realmente um outro sistema de justiça que restaura e não que traz só desejo de vingança. Uma outra questão nessa agenda é o acesso ao presídio. Hoje, as familiares têm muita dificuldade de visitar as pessoas presas. Os conselhos de comunidade têm dificuldades para visitar, para fazer essa fiscalização. Um outro ponto é a desmilitarização do sistema prisional. É um outro ponto que a agenda traz, por causa dessa militarização no presídio que aumentou nos últimos anos, traz torturas o tempo todo, é muita tortura. Nossos parceiros são especialmente coletivos de familiares. Os coletivos de familiares hoje têm uma grande voz no Brasil todo. Estão unidos na agenda do desencarceramento, como também nas frentes estaduais. Então, a pastoral carcerária soma voz com alguns ONGs que trabalham na questão de direitos humanos e especialmente com coletivos de familiares de pessoas presas. Essa questão que a senhora traz dentro dessa agenda do desencarceramento e principalmente essa estruturação e fortalecimento de uma justiça restaurativa, ela é muito importante porque
nós temos ainda uma cultura muito punitiva, né? Um punitivismo muito presente. E nós ouvimos, acredito também que devido a essa onda conservadora que a gente viu nos últimos anos, das pessoas, inclusive cristãos, dizendo que realmente tem que prender, lugar de bandido é na cadeia e trazendo toda essa marca, né? Como é que nós, enquanto cristãos, podemos ir fazendo esse processo de conversão e contribuir na humanização e na ressocialização das pessoas, ajudando nesse processo de restauração? Acho bem interessante quando tu fala que o processo de conversão nossa. Normalmente falam que a conversão tem que ser os presos, né? Mas quem tem que começar a se converter somos nós cristãos. Para nós vivenciar realmente o que nós rezamos no Pai Nosso, cada dia, o perdão. A gente tem que realmente nos converter e vivenciar mais o perdão. A justiça restaurativa não é impunidade. A justiça restaurativa, isso eu acho importante de ressaltar. A justiça restaurativa traz a responsabilização de reconhecer que erramos. E acho que temos que começar para nós. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos conversando com a irmã Petra Silvia Faller, que é coordenadora da Pastoral Carcerária, sobre o acompanhamento e o cuidado dos encarcerados e suas famílias. Nós demos uma olhada no panorama, no geral, e agora a gente vai falar especificamente sobre a atuação da Pastoral Carcerária. Nós já percorremos grande parte dos desafios pastorais da nossa igreja latino-americana e caribenha, percebidos a partir da primeira Assembleia Eclesial, que foi realizada em novembro de 2021. E hoje nós vamos voltar o nosso olhar para o desafio de número 40, assumir o cuidado e acompanhamento dos encarcerados e das suas famílias. E quem conversa com a gente sobre este assunto é a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, a irmã Petra Silvia Faller. Ela é religiosa das Irmãs Missionárias de Cristo, alemã e está no Brasil desde 1991. Formada em Direito, possui especialização em Direitos Humanos e em Direito Penal e Processo Penal. Irmã Petra, uma alegria tê-la aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Olá, eu agradeço muito essa oportunidade, esse convite para conversar com vocês sobre essa nossa missão de visitar o Jesus encarcerado. E esta é uma bela missão e que a igreja no nosso continente latino-americano e caribenho colocou dentro dos seus desafios pastorais, agora também nas reflexões e propostas pastorais a partir da primeira Assembleia, também nos chama, né, a um processo de conversão e a um olhar muito atento para esta realidade. Segundo os dados do Sistema Penitenciário Brasileiro, dados estatísticos, hoje nós temos mais de 650 mil pessoas privadas de liberdade no regime fechado. Irmã Petra, diante desse número, que é um número bastante grande, qual que é a realidade carcerária que nós temos no Brasil? A realidade no cárcere no Brasil, aliás, na América Latina, é uma realidade muito desumana. Os presídios são unidades prisionais como uma máquina mortífera. A superlotação é uma grande dificuldade que tem grandes consequências em todos os outros atendimentos. Imaginando uma cela com 4 ou 8 camas vagas, tem 30, 40 pessoas espremidas. E nesses 28 anos que eu trabalho na Pastoral Carcerária, eu só percebo que está sempre piorando aqui no cárcere do Brasil. Imaginando que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera. E mesmo assim, como todos sabem e percebem no dia a dia, a violência está só aumentando. Ou seja, esse encarceramento em massa aqui no Brasil não resolve a violência que nós sofremos no cotidiano. Imaginando a situação para esses quase 1 milhão de pessoas no regime fechado, semiaberto, com tornozeleira, falta de atendimento à saúde, falta de remédios,
processos que se prolongam de meses e anos sem uma sentença. A fome, nós temos muitos relatos de fome no cárcere, especialmente durante esse tempo da pandemia, onde quase 2 anos as familiares não poderiam visitar seus entes queridos e nem levar material, seja de material de higiene pessoal, como comida. As pessoas presas dependem da comida dos familiares. A fome está presente no cárcere. Uma outra questão é a falta de água. Imagina, especialmente nos estados do norte e nordeste, com esse calor, as pessoas presas têm acesso à água 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Esses 20 minutos para esses montes de pessoas precisam tomar banho, lavar uma roupa e juntar água em galões, em garrafas, PETs, para tomar durante o dia. Então, a situação realmente muito, tem até falta de palavras para essas situações horríveis. Bom, irmã, essas realidades que a senhora traz, elas nos assustam, nos chocam enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cristãos, e deveria também nos despertar enquanto sociedade também para mudanças, né? A primeira orientação que o desafio pastoral nos pede, o desafio 40, que a gente está refletindo, é exatamente para fortalecer a pastoral carcerária como apoio interdisciplinário para estabelecer redes de atenção e incidências de políticas públicas. Eu quero me deter nessas duas últimas expressões, né? As redes de atenção e as políticas públicas. Quais são as políticas públicas mais necessárias, aquelas que são mais urgentes, e quem são os protagonistas para que esse processo de políticas públicas aconteça em nosso país em favor da população carcerária? As políticas públicas são urgente para ontem, porque hoje as pessoas estão sofrendo. Uma questão é prevenção e combate à tortura. Isso é muito urgente. Nós temos um Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, os mecanismos de prevenção e combate à tortura, seja no nível nacional, seja no nível estadual. A pastoral carcerária está sempre atuando junto. Em alguns estados, até agentes da pastoral carcerária fazem parte dessas entidades. O Comitê de Combate e Prevenção à Tortura existe no nível internacional e são grupos que fazem fiscalização, que fazem relatório, denunciam as torturas que acontecem diariamente. Enquanto que nós estamos falando, são pessoas torturadas. Tortura no sentido de tortura estrutural, que já falei, com falta de assistência à saúde, fome, e tortura realmente no sentido da palavra, com espancamento, afogamento, tudo isso hoje temos ainda relatados. Então, é uma política pública muito urgente que a pastoral carcerária está bem empenhada. Uma outra questão que é importante é o desencarceramento. Hoje, no Brasil, prende pessoas que não precisariam estar na prisão. A Constituição fala a última coisa é a prisão. Mas aqui no Brasil nós temos essa tendência, essa política que a primeira coisa é prisão. Até nós, as nossas comunidades, quem está nos assistindo, se tem alguma briga, algum acidente, qual é a palavra que vem logo? Tem que prender. Então, o desencarceramento. Para isso, nós temos uma proposta de 10 pontos como fazer o desencarceramento. É chamada a Agenda do Desencarceramento. Nessas 10 propostas, por exemplo, é muito forte a justiça restaurativa. É a justiça que não pune, mas que busca a responsabilização dos autores. E a justiça restaurativa também reconhece a vítima. Hoje, no nosso sistema criminal, a vítima não é reconhecida. A vítima não é acolhida com seu sofrimento e com sua dor.
E isso só aumenta o desejo de vingança. A justiça restaurativa é realmente um outro sistema de justiça que restaura e não que traz só desejo de vingança. Uma outra questão nessa agenda é o acesso ao presídio. Hoje, as familiares têm muita dificuldade de visitar as pessoas presas. Os conselhos de comunidade têm dificuldades para visitar, para fazer essa fiscalização. Um outro ponto é a desmilitarização do sistema prisional. É um outro ponto que a agenda traz, por causa dessa militarização no presídio que aumentou nos últimos anos, traz torturas o tempo todo, é muita tortura. Nossos parceiros são especialmente coletivos de familiares. Os coletivos de familiares hoje têm uma grande voz no Brasil todo. Estão unidos na agenda do desencarceramento, como também nas frentes estaduais. Então, a Pastoral Carcerária soma voz com alguns ONGs que trabalham na questão de direitos humanos e especialmente com coletivos de familiares de pessoas presas. Essa questão que a senhora traz dentro dessa agenda do desencarceramento e principalmente essa estruturação e fortalecimento de uma justiça restaurativa, ela é muito importante porque nós temos ainda uma cultura muito punitiva, né? Um punitivismo muito presente. E nós ouvimos, acredito também que devido a essa onda conservadora que a gente viu nos últimos anos, das pessoas, inclusive cristãos, dizendo que realmente tem que prender, lugar de bandido é na cadeia e trazendo toda essa marca, né? Como é que nós, enquanto cristãos, podemos ir fazendo esse processo de conversão e contribuir na humanização e na ressocialização das pessoas, ajudando nesse processo de restauração? Acho bem interessante quando tu fala que o processo de conversão nossa. Normalmente falam que a conversão tem que ser os presos, né? Mas quem tem que começar a se converter somos nós cristãos. Para nós vivenciar realmente o que nós rezamos no Pai Nosso, cada dia, o perdão. A gente tem que realmente nos converter e vivenciar mais o perdão. A justiça restaurativa não é impunidade. A justiça restaurativa, isso eu acho importante de ressaltar. A justiça restaurativa traz a responsabilização de reconhecer que erramos. E acho que temos que começar para nós. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos conversando com a irmã Petra Silvia Faller, que é coordenadora da Pastoral Carcerária, sobre o acompanhamento e o cuidado dos encarcerados e suas famílias. Nós demos uma olhada no panorama, no geral, e agora a gente vai falar especificamente sobre a atuação da Pastoral Carcerária. Espero você, até já.